Olá pessoal, hoje eu tô aqui para trazer um tema diferente, mas ainda é uma previsão e eu vou falar de Saturno, é isso aí. Saturno esse ano de 2020, ele ingressa no signo de Aquário, então ele está se despedindo de Capricórnio, que foi o seu domicílio, Aquários também é o seu domicílio, e ele vem gerando aí uma nova percepção, novas experiências, e eu vou falar exatamente sobre tudo isso. E por que eu decidi gravar um vídeo? Porque assim, é muito polêmico, né? Saturno, ele é o planeta mais temido do sistema solar, né? De todos os planetas que a gente aqui como astrólogo desenvolve e trabalha. E realmente, Saturno, ele é um planeta kármico, tá? Então, o que é karma? Karma é lei, aquilo que é lei, aquilo que você vai ter que desenvolver, aquilo que você vai ter que olhar, tá? Só que Saturno, gente, ele é a única consciência, então quem já me segue sabe que eu trabalho o planeta como consciência, ele é a única consciência que nos fornece mérito, tá? E o mérito conquistado por Saturno, ele não é um mérito imediato, né? Ele é um mérito construído, porque ele fala muito de Cronos, né? Então é o tempo das coisas. Então, quando a gente está passando por uma experiência de Saturno, a gente vai se sentir mais exigido, né? Ele vai exigir da gente disciplina, organização, né? Capacidade para priorizar as atividades e também junto com tudo isso ele fala do tempo. Então ele fica, Saturno, aproximadamente 2 anos e meio em cada signo, aproximadamente, tá? Ele esteve ali em Capricórnio por esse tempo, esse ano ele vai entrar em Aquário, mas o que vai acontecer? Vai ter, nesse ano ele vai ficar retrógrado. Então, antes de eu trabalhar essa questão de datas, vamos entender o que é uma retrogradação, tá? O planeta retrógrado é assim, é como se o planeta estivesse andando ao lado contrário daquilo que ele anda, tá? Isso fisicamente, astronomicamente, isso é impossível de acontecer. Só que o que acontece? Do ponto de vista da Terra, num momento ali de viradinha de um signo para outro, a gente dá a impressão de que ele está andando para trás. É uma impressão. Só que para nós astrólogos, isso é uma informação muito importante, porque a astrologia, ela vai analisar o céu a partir do ponto de vista da Terra. Então, portanto, se ele está aparentemente andando para trás, o que vem dizendo que ele está retrógrado. E o retrógrado, para mim, a minha visão como astróloga, é uma posição de ajuda do céu, né? Porque assim, lógico que muita gente fala, Paloma, mas o retrógrado, o assunto fica estagnado, nada anda. Realmente, pode acontecer isso também. Mas de repente, não andar é algo interessante para você. Por quê? Porque está te levando uma reflexão sobre aquilo que você está tendo que movimentar, ou tendo que organizar, estruturar. Porque Saturno, ele vai falar da chefia, de autoridades, das responsabilidades e dos compromissos. E que no signo de Aquário, esses compromissos, eles estão sendo levados para os projetos e as ideias e qualquer atividade em equipe. Então, Aquário, a gente nunca vai ver uma tarefa de Aquário, uma, duas pessoas, isso é Libra, tá? Quando a gente fala de Aquário, eu falo de um grupo de pessoas, eu falo de um projeto grandioso, tá? E para que esse projeto dê certo, o que precisa? Organização, disciplina, planejamento, tempo, ok? Então ele vai trazer isso. Quando? Saturno, ele ingressa em Aquário no dia 22 de março, tá? Dia 22 de março, você aquariano
vai pegar o cajado de Saturno e vai falar assim, não, agora é a minha vez de me organizar, de ter mais disciplina, principalmente para desenvolver os projetos. Os nativos vão sentir esse impacto, é fato. Tipo assim, olha, a responsabilidade está no teu colo. A diferença, quando você passa com um astrólogo, ele vai ver aonde, que setor que você vai sentir isso. Mas no horóscopo eu posso dizer que você vai sentir isso muito em suas próprias posturas, as responsabilidades que você vai ter que assumir, você vai ficar à frente de projetos, você vai ser exigido, tá? Mas vamos pensar no coletivo. Agora é momento de todo mundo organizar as ideias e aprender a lidar em equipe, né? Então não existe somente eu e a minha ideia, mas existe a ideia de todos ali que estão inseridos nesse projeto e nessa equipe. Então tá todo mundo sendo exigido, todo mundo tendo que crescer, porque o fulano não tem o mesmo pensamento que eu. Mas a gente tem que interagir, a gente tem que conviver, né? Poxa, tô sentindo uma dificuldade para expor uma ideia, divulgar uma informação numa escala maior, então você tem que se aprimorar, né? Você tem que ver quais são as palavras que geram um impacto melhor naquele grupo. Nossa, eu quero estudar, então qual é o tipo de estudo que você vai querer fazer? Quais são os pensamentos, as ideias que estão vibrando nesse projeto? Poxa, esse grupo que eu estou inserido aqui, ele realmente tem a ver comigo? Então, tudo isso vai ser uma reflexão nos próximos 2 anos e meio. Em relação ao retrógrado, eu vou passar algumas datas aqui onde o Saturno vai ficar retrógrado. E ele retrógrado é como se ele fosse pedir uma reflexão sobre fatores que são importantes aqui. Então, eu vou primeiro trabalhar com essas datas. Eu trabalhei um cronograma aqui para ficar bem claro e objetivo para você usar a astrologia de uma forma funcional, tá bom? Então, dia 22 de março, Saturno ingressa em Aquário. Então, tá mexendo com essas responsabilidades aí de atividades em grupo, em equipe, em projetos. Vai mexer principalmente com os aquarianos, os leoninos, os taurinos e os escorpianos. Esses 4 signos vão ter que crescer, vão ter que amadurecer, vão ter que carregar um pezinho maior nesses 2 anos, porque nada vai vir de mão beijada, tem que correr atrás. Isso é Saturno. Isso é bom, gente, pelo amor de Deus. O esforço, ele é algo maravilhoso, né? Você que de repente vai para academia, você malha, você vai lá, quando você vê um músculo, fala assim, nossa, valeu a pena, não foi uma coisa rápida, mas eu conquistei aquilo, né? Você na faculdade, você tá lá estudando, não foi um conhecimento que materializou em um dia, em uma semana. Não, você teve que ter lá 4 anos, tem faculdades que duram 5 anos, a medicina que ainda tem ali a residência, enfim, você precisou de um tempo para você se fortalecer naquilo, para você amadurecer. Isso é Saturno, tá bom? Então não tenha medo da cobrança da vida, não tenha medo do esforço, porque se você tiver medo, aí você vai carregar uma pedrinha ali, não é nem uma pedrinha, é um pedregulho mesmo, né? Vai ficar bem pesado toda a sua experiência, tá? Os signos que vão ser favorecidos com esse trânsito de Saturno em Aquário são os geminianos, os librianos, os sagitarianos e os arianos. Olha que interessante, Áries, né? Sagitário, Libra e Gêmeos, esses 4 signos estão recebendo ali um apoio de Saturno, tá falando assim, se esforça que o mérito é teu, você já conquistou isso aí, só que você tem que fazer a sua parte, né? Diferente do aquariano, do leonino, do escorpiano e do taurino, né? Que terão que construir novas bases. O libriano, o geminiano, o sagitariano e o ariano, ele tá assim, todo o esforço que você teve, você conquistou um mérito, um plus aí. Como que você vai fazer? Então é só você começar.
que o resultado vai vir. Olha que legal! Então, o que que acontece? Só que assim, né? Esse trânsito desse ano de Saturno, ele é um ensaio, gente, é um ensaio até Aquário, porque ele vai ficar retrógrado e aí tem um momento que ele vai voltar para Capricórnio. Então, os capricornianos vai ter um momento que vai pegar de novo uma situação que não foi resolvida e que a retrogradação vai dar para você um apoio, dizendo assim, olha, agora você vai conseguir resolver isso aqui, cara. Foi difícil, mas agora dá certo. Vai lá, porque agora não tem mais o que levar isso adiante, não. Então, vamos entender. Quando chegar no dia 10 de maio, escuta, 10 de maio, o Saturno vai pegar um movimento retrógrado. Tá? Então, ele vai começar a retroagir, vai voltando lá para trás. Então, aqui, a princípio, vai mexer com os aquarianos. Então, aqui, os aquarianos vão refletir sobre algumas posturas, refletir sobre alguns projetos. Ah, mas eu não sou aquariano. Então, mas onde você tem aquário, que aí você tem que procurar um astrólogo, tá? Você vai ter que refletir sobre aquele assunto, você vai estar refletindo sobre ideias. Vamos tirar o setor, mas você vai estar refletindo sobre ideias, sobre projetos, está refletindo, nossa, aquilo não deu certo, está voltando, né? Quando chegar no dia 1º de julho, presta atenção, 1º de julho, Saturno, ele não está mais retrógrado em Aquário, ele entra o seu movimento retrógrado em Capricórnio. Então, aqui a gente vai começar, sabe aquelas pedras que a gente carrega, que a gente achou que estava tudo certo? Aí você fala, cara, está voltando, é sério? É, tá voltando. E tá voltando por quê? Porque o céu, olha que lindo, gente. O céu tá lhe dando uma nova oportunidade. Deus é tão maravilhoso que ele dá a oportunidade de você reavaliar as suas posturas. Né? Então, Deus, divindade, o nome que você quiser dar, hierarquia, enfim. Mas a ideia, gente, é você perceber que os capricornianos, né, que passaram aí por 2 anos e meio desafiadores, quando chegar aqui nesse período, que é o dia 1º de julho, terão a oportunidade de refletir sobre as suas posturas e tomar uma decisão diferente, é uma reavaliação. Paloma, eu não sou capricorniano, não importa. Onde você tem Capricórnio no teu mapa, que não vem ao caso, porque aqui senão eu teria que, né, ficar horas falando de todo mundo, mas a ideia é você entender que você vai reavaliar decisões que envolvem responsabilidades, esforço, dedicação. Quer saber onde que você vai sentir isso? Leia o teu horóscopo diário. Aqui o horóscopo virtual fornece gratuitamente para vocês o horóscopo semanal, o horóscopo mensal e o horóscopo diário. Leia, eu vou estar lá colocando, né? Então, esse aqui é um período importante para reavaliação. E essa reavaliação, gente, leva um tempo, porque aí depois, no dia 28, olha só, 28 de setembro, Saturno pega um movimento direto, ainda em Capricórnio. Então, ali o capricorniano e todos nós, né, eu não sou de Capricórnio, vamos tomar decisões interessantes profissionais. A coisa começa a andar, a coisa começa a fluir, porque parou aquele movimento de reflexão. Mas esse momento de reflexão, ele foi importante para chegar nesse movimento direto, que agora eu sei o que eu tenho que fazer, agora eu sei o que eu quero, né, profissionalmente. Parou aquela situação, gente, para onde que eu vou, né? Então, por quê? Porque houve uma reflexão, houve uma maturidade em relação aos assuntos, tá? Que geram responsabilidades, compromissos, que é exatamente a posição de Saturno em Capricórnio. Bom, olha lá, quando chegar no dia 17, olha lá, 17 de dezembro, é quando de fato Saturno entra em Aquário e aí sim vai permanecer mesmo. Então vocês perceberam que Saturno ele vai entrar em Aquário
no dia 22 de março. Só que quando chegar lá no dia 1º de julho, ele passa o cajado de novo para Capricórnio. E ele só retoma de novo no final do ano, lá no dia 17 de dezembro. E eu acho isso muito interessante e nós aqui da equipe do horóscopo decidimos desenvolver esse vídeo para vocês para entender a complexidade de tudo isso. Né? Às vezes assim, escrever tudo isso já era até mais trabalhoso, mas assim, para você, dinâmico a informação, né? Que o Saturno, ele entra em Aquário, entra, só que a maior parte do ano ainda, o trabalho fica para o trânsito, para os capricornianos, e você, que não é de Aquário, que não é de Capricórnio, como que você vai sentir isso? Num primeiro momento, nós estamos tomando decisões aquarianas, que é o quê? Grupos e projetos, como que você quer desenvolver esses projetos e ideias. Quando chegar no dia 1º de julho, você vai ter que reavaliar totalmente as suas posturas, porque isso já vem desde 2018, 2019, coisas que ficaram empacadas e que você está tendo a oportunidade de reorganizar, de realinhar. E aí, chegou dia 28 de setembro, as coisas começam a caminhar e fluir, e aí sim, dia 17 de dezembro, o cajado para os aquarianos, para o trabalho de aquários começa a exercer de fato a partir daquela data, e aí ele vai permanecer pelos anos seguintes, ok? É isso aí, pessoal. Por favor, deixe os seus comentários, as suas dúvidas, as suas crises. Eu vou ter a maior alegria de responder a todos, eu e aqui a equipe do Horóscopo Virtual, tá bom? Desejo para vocês um período saturnino maravilhoso, porque eu adoro Saturno. Saturno, ele é um planeta, uma consciência que vai te ofertar mérito, construtividade, consciência, sabedoria, ele é ótimo. Só que a gente tem que se esforçar e as coisas levam tempo. Tudo bem? Desejo para você aí um ano maravilhoso e que Saturno possa aí lhe ofertar o melhor, ok? Até mais!